Queridos, nós estamos dando mais um passo, mais um episódio na nossa série de dezembro, a última série de reflexões do ano, e eu quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1, por favor. Mateus 4, 1. Nós lemos assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, leamos todos? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, leiamos: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, lemos todos: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Nós estamos encerrando o tema que caminhou conosco ao longo de 2024, uma fé que salta muralhas. A ideia desse tema era não apenas refletir juntos sobre os desafios que nós temos vivido como igreja, mas também lembrar que na nossa caminhada pessoal de fé, sempre existem obstáculos e enfrentamentos. Eu venho comentando sobre isso com a igreja progressivamente. Eu acho que um dos maiores equívocos que o evangelicalismo atual tem cometido é embutir na cabeça dos cristãos a ideia de que se você está com Jesus, e se você veio para a igreja, e se você se converteu, então tudo vai dar certo para você, e Deus vai pavimentar um caminho à sua frente, e então vai ser um grande piquenique, vai ser um grande passeio na Disneylândia, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo o tempo todo. Isso molda expectativas que não são realistas, e que não são condizentes, tanto com o tecido bíblico, quanto com a história da igreja. Nós sabemos que em toda a jornada de fé existem obstáculos, existem inimigos perigosos, existem enfrentamentos, mas nós, a igreja de Jesus, não temos medo, porque Jesus é o vencedor. Ao longo desse último bloco de reflexões do ano, no período do advento, nós estamos lembrando que Jesus é o vencedor. Ele venceu o pecado, Ele venceu o mundo, e Jesus também venceu o inimigo da nossa alma. Jesus também venceu o diabo. Ao longo do Evangelho de Mateus, existe um tema que vai sendo tricotado, digamos assim, na narrativa, pelo nosso autor bíblico, autor sagrado, e um desses temas mais preciosos em Mateus é que Jesus é o verdadeiro Israel de Deus. Tudo aquilo no que Israel no Antigo Testamento fracassou em obedecer, Jesus é aquele que obedece perfeitamente, e não apenas ele obedece como Israel não obedeceu, mas ele cumpre todas as promessas que foram feitas a Abraão, a Davi e a toda a genealogia que é apresentada no primeiro capítulo. Então, dentro dessa ênfase de que Jesus é o verdadeiro Israel de Deus, nós temos a aparição de Jesus na cena religiosa do templo. Lembre-se que aos 30 anos de idade, Jesus era um completo anônimo. Era um judeu comum, vivendo com a família, fazendo móveis numa cidadezinha totalmente esquecida lá na margem da Judéia. Ele estava lá em Nazaré,
Em determinado momento, Jesus desce de Nazaré e vai até próximo de Jerusalém, onde João Batista desempenhava um ministério profético já de uma relevância nacional. E Jesus se mistura dentro daquela multidão que está sendo batizada no Jordão para arrependimento de pecados. Em determinado momento, aquele judeu comum que prestou-se a ser batizado, desce as águas e durante o batismo algo incrível acontece. O Espírito Santo vindo sobre ele em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu que anuncia a identidade desse homem, dizendo o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse mesmo Espírito que vem sobre Jesus, diz assim: é chegado o tempo do seu ministério público. E Jesus fala: "Yay, que ótimo! O que nós vamos fazer agora?" O Espírito Santo diz: vamos para o deserto, 40 dias de jejum, e lá nós vamos enfrentar o grande inimigo, nós vamos enfrentar o próprio Satanás. O Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o que acontece é que, no grego, não lemos Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por um diabo. Existe um genitivo aqui no grego definido que diz que se trata de o diabo, o próprio. Se nós formos recorrer a todas as imagens do Antigo Testamento que nos ensinam sobre a queda de Satanás e dos seus demônios, nós vamos nos lembrar que esse cara ele era alguém de uma patente especial e foi criado com uma glória especial diante de Deus. Ele era uma espécie de um comandante, mas o orgulho subiu no coração dele e ele achou que poderia desalojar Deus do seu trono. E então, arrojado de sua glória inicial, ele é despojado do céu, mas ele não vai sozinho, ele arrasta consigo uma terça parte de anjos rebeldes que se uniram a ele nessa espécie de motim. E então nós estamos sendo notificados pelo autor de que Jesus foi ao deserto para ser confrontado pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás, o chefe, o maioral, o arqui-inimigo. Esse texto ele é rodeado, como Dom Carson muito bem percebe no seu comentário sobre Mateus, de muitos elementos misteriosos. Nós não sabemos exatamente como o diabo se apresentou ali para Jesus naquela hora. Nós não sabemos como, por exemplo, o diabo levou Jesus até o pináculo do templo, ou como Jesus foi até o alto de um monte, sendo que esses eram trajetos totalmente não recomendados para uma pessoa que já estava há 40 dias em jejum. Quando o texto diz que do alto do monte o diabo lhe mostrou toda a sua glória, talvez fosse uma visão, nós não sabemos. Mas o que é possível saber de muito certo, concreto, sobre esse texto? O que é muito possível de ser sabido é o seguinte: o diabo se apresenta a Jesus, ele se apresenta citando o que, irmãos? A Bíblia. O diabo é pós-doc em Antigo, Novo Testamento, teologia. Ele sabe Bíblia mais do que todos nós combinados aqui nessa noite. E ele se aproxima de Jesus e diz assim: olha, não está escrito assim na palavra de Deus? Mas essa citação ela não é exata. Ele pega um texto e ele dá uma leve mexida, uma leve torcida na intenção daquele texto. E então Satanás se apresenta como uma espécie de um rabino, como uma espécie de alguém que conhece a Bíblia e que usa a Bíblia para tentar demover Jesus do centro da vontade de Deus. É interessante também que uma das coisas que Satanás faz nas duas primeiras tentações é que ele cita o que ele ouviu lá no rio, como se ele dissesse: você foi batizado, né? Eu estava lá, eu ouvi o que foi dito a seu respeito, eu ouvi dizer que você é o Filho de Deus. Ora, se você realmente é o Filho de Deus, faça isso. Se você realmente é o Filho de Deus, faça aquilo. O diabo ele não apenas duvida e altera a natureza essencial da palavra que ele cita, mas ele também questiona a identidade de Jesus.
ele questiona a afirmação que o Pai havia feito sobre Jesus, e fazendo isso ele mantém um estratagema que foi muito bem sucedido lá em Gênesis 3. Como é Gênesis 3? O diabo se aproxima da mulher e lhe diz: eu ouvi o que foi dito a vocês, o comando que vocês receberam é que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. E ela diz: não, nós podemos comer, nós não podemos comer da árvore que está no centro do jardim, porque senão nós morreremos. E então ele diz: é certo que vocês não morrerão. O diabo quer empurrar Jesus para fora da obediência. E as 3 tentações, elas tocam em pontos muito interessantes, e todos eles estão correlacionados de alguma maneira com o ministério e a identidade de Jesus. A primeira coisa que o diabo diz é o seguinte: eu ouvi dizer que você é filho de Deus, mas por que é que você está passando fome desse jeito? Você não merece isso. Olha, transforme pedras em pães, e então você vai poder ter um banquete, porque se você é filho de Deus, você não precisa passar fome. E então o diabo está empurrando Jesus para prover para si mesmo, para prover um banquete para si mesmo, de tal maneira que Jesus não dependa, nem se submeta ao processo de jejum que foi iniciado pelo próprio Espírito. Num segundo momento, ele leva Jesus até a cidade santa, e do alto do pináculo do templo, o diabo diz a Jesus: olha, você pode pular do templo, e então os anjos certamente o socorrerão nas suas mãos. O diabo está provocando Jesus para que Jesus possa provar a si mesmo, provar a sua identidade messiânica diante da elite religiosa que estava ali localizada no templo, que seriam no futuro os grandes opositores de Jesus e aqueles que encomendariam a morte de Jesus. Se Jesus fizesse um voo rasante assim sobre o templo, aquelas pessoas prontamente reconheceriam que ele era o Messias, e então Jesus não teria que passar por todo o processo de atrito sobre o qual ele passou, enfrentando os fariseus, os saduceus, os escribas. Num terceiro momento, o diabo leva Jesus até um monte, e o texto diz que o diabo mostrou a Jesus todo o esplendor e a glória dos reinos do mundo. Imagine isso. Imagine que o diabo leva Jesus como um cicerone até o alto de um morro, e então, olhando lá para baixo, Jesus vê obras gloriosas, vê acúmulo de riqueza, vê os grandes palácios de Moscou, vê a Casa Branca em toda a sua glória. Ele vê todos os navios armados ao redor do mundo, seus exércitos, ogivas nucleares, todo o poder militar, político, bélico, todas as glórias acumuladas dos reinos. E o diabo diz assim: se você se ajoelhar e me adorar, vai ficar tudo certo. Alguns comentaristas bíblicos acham que o diabo estava blefando aqui, mas não é isso que Jesus pensa. Lá em João 12, ele diz assim: já está chegando o príncipe deste mundo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, também diz que o diabo é o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo não estava blefando. O mundo jaz aonde, meus irmãos? No maligno. E esse mundo é dele. Ele é o grande manda-chuva. E ele está propondo um escambo muito interessante com Jesus. Porque Jesus sabe que o destino dele, do próprio Jesus, é ser coroado e governar sobre tudo e todos, mas não antes de descer até o fundo do poço da morte. Jesus sabe que ele reinará no final, mas não antes da cruz. O diabo está oferecendo um atalho muito bacana. Ele está dizendo assim: Jesus, se você simplesmente se ajoelhar e me adorar, no momento no qual você se recolocar de pé, uma coroa já estará na sua cabeça. Você não vai passar pelos cravos, nem pelo sacrifício, nem pela dor. Tudo vai ficar bem.
que tem um toque de discurso motivacional nessa tentação aqui. A tentação de Jesus é um dos textos mais incômodos de se pregar num domingo à noite. Sabe por quê? Porque nós, cristãos modernos, nós não acreditamos mais no diabo. Isso não é uma ideia minha. Andrew Del Banco, um pesquisador sobre religião, publicou um livro há 20 anos atrás. O título é A Morte de Satanás. E entrevistando cristãos e não cristãos, cristãos praticantes, ele chega à conclusão que nós não cremos mais na existência de seres pessoais, espirituais, que estão full time dedicados a destruir o ser humano e a combater o avanço do reino de Deus. É engraçado que, de certa maneira, uma das grandes tendências do nosso tempo é entender todos os fenômenos que nos cercam apenas de forma psiquiátrica, psicológica, sociológica ou antropológica. E mesmo quando nós cristãos somos confrontados com poderes que são poderes espirituais do mal, nosso primeiro movimento, nosso primeiro instinto é de psicologizar o que nós estamos vivendo. É engraçado que ao longo da nossa tradição reformada, João Calvino escreveu sobre a luta espiritual no livro 3 das Institutas. Martim Lutero foi um grande influenciador da reforma com a sua percepção sobre batalha espiritual num texto chamado Sobre o Cativeiro Babilônico da Igreja. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, retratou muitas vezes a luta espiritual do cristão contra os demônios. Richard Baxter, escrevendo em The Saints' Everlasting Rest, diz que nós somos o tempo todo acossados pelas armadilhas e tentações de Satanás. Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones fez uma série de sermões que posteriormente foi compilado num livro sobre isso. E nessa série de sermões ele diz assim: uma das principais causas das más condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo é atribuído ao homem. Somos psicológicos em nossas atitudes e pensamentos. Ignoramos a existência do diabo, o inimigo, o acusador. E então C.S. Lewis, numa abertura bastante provocante do seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele fala assim: existem dois grandes erros na história da igreja em relação ao diabo. O primeiro erro é ignorar a sua existência, é a negação da existência de forças espirituais malignas. Então, de um lado, os cristãos, eles simplesmente esquecem que existe uma batalha espiritual sendo travada diuturnamente ao nosso redor. Mas, num segundo lugar, há uma super espiritualização, na qual tudo é do diabo. Note, eu estou falando sobre dois extremos. Tudo é do diabo. Quando eu era criança, eu vim de uma outra tradição religiosa na minha infância. E então existia uma moda na minha infância que era assim: pegava-se um disco LP. Eu não acho que você saiba o que isso é. Acho que você nunca ouviu um disco LP com aquele chiadinho clássico no fundo, né? Mas basicamente é o seguinte: é um bolachão preto que você coloca numa vitrola e mete uma agulha ali. E, para surpresa dos millennials e pós-millennials, sai som depois que você bota a agulha ali. É um fenômeno isso, né? Você parar para pensar, é um milagre isso quase, né? Então você põe o disco lá, põe a agulha e sai som, sai música, né? Frank Sinatra e tudo mais. Ok, muito bem. E então estabeleceu-se uma espécie de uma moda nas igrejas evangélicas ali no finalzinho da década de 80, que era: você pegava um disco da Xuxa, né? Um disco daqueles Não Se Reprima, como é que é? Os caras lá. O Menudo, pegava um disco do Menudo, botava lá na vitrola, invertia a rotação da vitrola. E, para o choque de muitos ouvintes, apareciam expressões de louvor ao diabo. É real. Eu já vi. Aí você fica assim: rapaz, o diabo está na Xuxa. O diabo está no Menudo. O diabo está na maionese Hellmann's. O diabo está ali. O diabo está em todo canto, né? Como um bom
convertido aí nos anos 90, eu li lá, ele veio para libertar os cativos, da Rebecca Brown. E aí você acha que o diabo está em tudo quanto é canto, você sai caçando fotos na sua casa. Existem dois extremos e ambos são danosos. Quando nós negamos a existência de seres que a Bíblia afirma de capa a capa que existem, ou quando nós nos envolvemos numa espécie de um misticismo evangélico, como se nós estivéssemos vulneráveis a poderes espirituais que estão por aí, isso, meus irmãos, é uma distorção do texto bíblico. Essas forças espirituais existem e elas são reais, mas nós estamos muito bem alocados debaixo do sangue de Jesus. E, portanto, nós temos equilíbrio, mesmo quando se trata de batalha espiritual. Pense no próprio equilíbrio das Escrituras. As Escrituras, elas afirmam a existência desses poderes e, no entanto, elas não dão protagonismo para esses poderes ao longo do desenvolvimento da Escritura. Então é engraçado que eu me pegue como um pastor pregando um ponto do sermão, que é: o diabo existe. É incrível ter que falar isso num púlpito cristão, mas é incrível também que determinada pessoa que está aqui possa pensar assim: é sério isso? É sério isso? Eu entrei numa igreja reformada, uma igreja séria, em pleno século 21, com um pastor devidamente formado em teologia, e que está falando sobre o diabo. Será que eu retornei ao século 14 e 13? Será que eu estou de novo na Idade Média? Mas pense comigo, o diabo trabalha. O diabo trabalhou no Éden, distorcendo a palavra de Deus, induzindo Eva e Adão ao desejo, à cobiça e à autonomia. O diabo trabalhou na vida de Davi, quando lá no primeiro livro de Crônicas, o texto diz assim no capítulo 21, Satanás induziu Davi a fazer um recenseamento, e isso desagradou a Deus. O diabo confrontou Jesus numa sinagoga, no Evangelho de Marcos. Ele confrontou Jesus no deserto. Ele viria confrontar os apóstolos também. Nós estamos cercados o tempo todo por uma batalha espiritual. Mas eu não quero que você imagine que uma batalha espiritual é desempenhada lá nos céus, aonde anjos e demônios se atracam infinitamente com escudos e espadas, porque boa parte desse imaginário de batalha espiritual do evangelicalismo atual, ele simplesmente não encontra respaldo na Bíblia. Mas o que de fato é batalha espiritual dentro desses textos que nós citamos, Gênesis 3, Crônicas 21 e por aí adiante? A batalha espiritual se desenrola à medida em que o diabo, ele tenta afetar as crenças do nosso coração. A batalha espiritual se desenvolve à medida em que o diabo procura afetar as crenças do nosso coração. E ele é um grande antropólogo. E ele conhece a vida de todos nós como um observador do primeiro dia até agora. E ele sabe os traumas que vivemos. Conhece a nossa biografia profundamente. Existe uma pasta lá no inferno, uma espécie de um ficheiro, um arquivo escrito Jefferson Carvalho Alvarenga, CPF tal, RG tal. E por isso ele consegue falar as coisas que podem nos afetar em momentos nos quais ele está alavancado. Em determinados momentos, ele te diz assim: o que você fez não tem perdão. O que você fez não tem perdão. Essa pessoa não vai perdoar você pelo que você fez. Em outros momentos ele nos diz: viu? Ninguém te ama. Eu não disse que ninguém ia notar a sua ausência? Ninguém te ama. Você não é importante. Ninguém sabe que você existe. Em outros momentos nos quais nós nos sentimos deslocados e vazios, ele diz: você não serve para nada. Você não tem propósito, não há lugar para você aqui. Você não serve para nada. Em outros momentos pode ser que ele nos pegue num outro ponto do contrapé e diga: você é incrível. Você não precisa de ninguém.
Você não precisa esperar a Deus, você não precisa. Você pode fazer, vai e faça. Você é maravilhoso, você é autônomo. Em outros momentos ele inculca uma pontinha de desconfiança nas nossas relações e diz assim: eles têm inveja de você, eles não querem o seu bem. Eles não querem o seu bem. Em outros momentos nós ouvimos: ninguém vai saber se você fizer. Ninguém vai saber, ninguém está olhando. Se você fizer, não haverá prejuízo, não haverá consequência. Você merece isso. Você não está fazendo mal para ninguém. Você pode ter mais. O que o diabo quer? Ele quer afetar as crenças do nosso coração. Ele quer chafurdar a nossa cabeça na lama da culpa e da vergonha, nos jogando muito para baixo, ou ele quer inflar o nosso ego, nos jogando muito para cima. Em todos os momentos, ele quer nos afastar do amor, do perdão ou da dependência do Pai. E lembre-se, nem sempre nós conseguimos discernir que estamos envolvidos numa batalha espiritual. Porque o melhor artifício do inimigo é que ele não apareça. O melhor artifício do inimigo é que ele não seja notado. Porque é um inimigo que não pode ser visto, não pode ser combatido. Então pense bem. Como pastor, ao longo de todos os anos, eu sempre digo para as pessoas: considere submeter-se a um cuidado de um terapeuta. Em todos os anos eu repito: considere ir ao médico psiquiatra. Considere buscar ajuda profissional. Isto posto, será que algumas lutas emocionais, existenciais, crises interiores que nós temos, não são na verdade, em alguma medida, uma batalha espiritual? Será que algumas coisas que passam pela nossa cabeça como um triz, como um relâmpago, um pensamento intrusivo, será que não é, naquele momento, naquela ocasião, um confronto nosso com uma potestade espiritual que está diante de nós? Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que o diabo existe, que o diabo trabalha, e em último lugar, Jesus venceu. Quem? O diabo. Como Jesus venceu o diabo? Jesus o tempo todo ele cita o quê? As Escrituras. Jesus está firmemente arraigado na palavra. Ele sabe, conhece, vive, submete a palavra. E por isso ele pode dizer: está escrito, está escrito, está escrito. E citando trechos de Deuteronômio, Jesus vai rebatendo as ofensivas de Satanás com a palavra. E essa vitória de Jesus sobre o diabo, ela é muito importante para nós em duas dimensões. Numa primeira dimensão objetiva, Jesus venceu o diabo na cruz e o despojou do seu poder sobre nós. É isso que Paulo escreve aos Romanos, dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não propôs o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por nós. Será que nós seremos vencidos por tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou espada? Mas em todas essas coisas somos o que, igreja? Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que o poder do Evangelho nos amarra firmemente no solo sagrado da graça de Deus, e que nós não podemos ser demovidos, nem mesmo pelos confrontos,
de Satanás e dos seus demônios. Mas essa vitória também ocorre de forma subjetiva, porque, como Paulo escreveu aos Efésios capítulo 6, nós somos convocados a nos fortalecermos no Senhor e no seu poder, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Eu vou encerrar contando uma história pessoal, que eu ponderei não contar hoje à noite aqui, em especial porque fica gravado, e algumas coisas às vezes saem do contexto. Eu não julgo que essas experiências pessoais, elas obviamente não querem dizer nada, além de ser uma experiência pessoal. Em abril de 2020, a pandemia já tinha se alastrado pelo Rio de Janeiro, e minha esposa era plantonista do Copador. E então, todas as clínicas de endoscopia foram fechando, e ela saiu no domingo de Páscoa para fazer um plantão. Naquela altura, quando o médico chegava no hospital, ele tinha que vestir um capote. Rapaz, era um traje espacial. Era meia hora vestindo aquele troço, sanitizando a pessoa. Ela ia fazer o seu plantão, tirava tudo aquilo que era descartado e voltava para sua casa. A Isabela foi para o plantão, eu fui para o culto, que nessa altura já era online. E então, quando ela voltou para casa, no dia seguinte, ela acordou com um pouquinho de dor de cabeça. A gente achou que pudesse ser uma noite mal dormida, alguma coisa, muito cansaço. Mas o dia passou e no final daquele dia ela teve um primeiro episódio de febre. Nós esperamos a contagem do primeiro dia dos sintomas e ela fez o exame de Covid e deu positivo. E nós tivemos uma Covid muito, muito, muito forte. Vocês sabem que homem é mole. Homem é mole. Mas em minha defesa, minha esposa também ficou assim jogada na cama, uma dor nas costas insuportável, dias. Só que passados 5, 6 dias, ela começou a melhorar. E eu continuei piorando. Não conseguia mais ficar de pé. Algumas pessoas da igreja fizeram comida, levaram na nossa porta. Eu mal me sentava, comia um pouco, voltava para a cama, uma dor insuportável. E a minha saturação começou a cair, gradualmente, mas continuamente. Lá pelo 12º dia, minha esposa, eu estava assim, num lusco-fusco de consciência, semiconsciência na sala. Minha esposa trancada no quarto, um tempão ligando para médicos amigos. E ela não sabe mentir, ela está me assistindo agora, mas ela não sabe mentir, ela não sabe disfarçar as coisas. Dá para ler tudo na cara da senhora Isabela. Ela faz uma covinha no queixo assim, ó, que aquela covinha ali eu sei tudo que ela está pensando e não está pensando. E aí ela saiu do quarto, tentando fingir normalidade com um estetoscópio na mão. E diz assim: olha, me passou uma ideia pela cabeça agora, não é nada demais, não fica assustado, mas eu vou ter que auscultar você. E aí eu sentei, ela me auscultou. Metade de um pulmão meu já estava num quadro de pneumonia. Meu outro pulmão tinha 1/3 já tomado. E ela disse assim: o protocolo diz que na sua saturação eu tenho que levar você para o hospital. Mas se você chegar agora no hospital, você vai ser prontamente entubado. Recolhido para uma UTI e entubado. Então, você precisa melhorar nas próximas 12 horas. Eu disse assim: eu só estava brincando até agora. Eu estava só fazendo uma onda. Agora eu vou melhorar. Porra. É porque eu não queria, agora eu quero. Eu jantei e fui tomar banho para nos recolhermos. E quando eu fiquei de pé no banheiro, eu notei que meu diafragma doía muito. E eu já não conseguia encher os 2 pulmões de ar. Eu tive que levantar os braços, ficar um tempo para me recompor. E exatamente quando eu estava lá e a ficha da gravidade do meu quadro começava a cair, eu senti uma espécie de uma presença comigo ali. Que me disse assim: abraça sua esposa. Despede da sua casa. É a sua última noite aqui.
amanhã a essa hora você vai estar no tubo. A essa hora você já vai estar entubado. E você não vai voltar. Mande uma mensagem para sua mãe. Deixe uma nota para sua igreja. Porque acabou para você. Você não tem mais condição, acabou para você. Eu comecei a ser duramente oprimido pelo inimigo. Pensamentos horrorosos começaram a cruzar a minha cabeça. Mas eu sentia que havia ali uma presença tentando me intimidar e infundir medo em mim, porque ele sabia que se talvez ele atingisse a minha mente, talvez ele conseguisse prejudicar ainda mais o meu corpo. E eu tive um discernimento como que num relâmpago. É o diabo. É o diabo. Eu saí do banho. Nós fomos para o quarto. Antes de dormir, minha esposa e eu, me lembro como se fosse exatamente agora. Nós nos abraçamos na cama. Eu contei para ela tudo que eu tinha ouvido. E eu falei, vamos orar juntos? Ela disse, vamos orar. E eu orei dizendo assim, Senhor, o Senhor, quando me trouxe à existência, havia já contado o meu primeiro dia e havia também determinado o meu último dia. E se para mim é o tempo do Senhor me chamar para estar na sua presença, Senhor, eu vou sabendo que até aqui fiz o meu melhor por tua graça. Cuida da minha esposa, se assim for, cuida da minha mãezinha, cuida dos meus irmãos, cuida da minha comunidade, cuida daqueles que eu amo, Senhor. Esteja presente na vida deles. Mas ninguém tem autoridade sobre mim, só o Senhor. Eu não reconheço nenhuma intimidação. E eu não vou aceitar ser emparedado por ninguém. Porque Jesus já triunfou na cruz do Calvário. E Ele tem a palavra final. Nós oramos juntos. Meu coração se aquietou no Senhor. Nós dormimos. No dia seguinte eu estava um pouco melhor. No outro dia eu fiquei um pouco melhor. E eu nunca fui para o hospital. Eu tive sequelas de Covid por mais de 6 meses. Cansaço, fadiga. Mas eu reconheço que muitos perderam a vida naquele tempo. O que eu quero te dizer é o seguinte. E se você não ouviu nada, ouça isso. Olhe no fundo do meu olho e ouça isso. Não permita que o diabo encurrale você. Ele é o inimigo, ele é o acusador, ele é o mentiroso, assassino desde o princípio. Não permita que o diabo encurrale você com as mentiras dele num canto sórdido de solidão. Porque ali ele fará de você o que ele quiser. E ele não quer nada de bem nem de bom para você. Mas sem a autoridade da palavra, nós estamos sem arma nessa guerra. Como é que nós repelimos as mentiras de Satanás? Com a verdade da palavra. Quando ele diz, você não tem perdão, isso é verdade, igreja? Não há perdão para nós no sangue de Jesus. Quando ele diz que ninguém se importa com você, isso é verdade, igreja? Jesus morreu na cruz, no seu lugar, por amor a você. Quando ele diz que não há propósito para você, isso é verdade? Não, porque aquele que nos deu o seu Filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Muitos crentes estão de mãos desnudas na batalha espiritual, e eles não triunfarão. Porque nós só podemos repelir a mentira com a verdade. Senhor, nos firma na tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Nos firma na tua verdade. Nos dá um profundo apego à tua palavra e desperta o nosso discernimento espiritual para discernir o que certamente é psicológico, o que certamente é psiquiátrico, mas como a dimensão espiritual influencia essas outras perspectivas.
e como nós precisamos usar o nosso discernimento espiritual diuturnamente, em todas as horas e em todos os instantes, para que nós possamos estar firmes contra as mentiras e as ciladas do diabo. Senhor, Ele quer pisar na nossa cabeça, mas o Senhor nos enviou para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor mesmo disse: vocês confrontarão o maligno e nada lhes fará dano. O Senhor já nos deu autoridade espiritual, porque o Senhor tem autoridade final sobre todos e tudo a um só tempo. Exaltado à destra do trono de Deus, o Senhor governa. Senhor, o inimigo da nossa alma é mentiroso e assassino desde o princípio. Ele quer roubar, ele quer matar, ele almeja destruir. Mas nos leva, Senhor Jesus, desse encontro um pouco mais conscientes, dependentes em oração e pedindo que o Senhor nos dê discernimento, para que nós possamos discernir a sua voz, a voz do nosso próprio coração e a voz do inimigo que tenta afetar as crenças do nosso coração. Quando ele tenta nos desanimar, quando ele tenta roubar nossa alegria ou inflar a nossa ansiedade, quando ele tenta nos empurrar para pequenos deslizes, abrindo mão de pequenos compromissos, Senhor, quebrando pequenos laços de ética, Senhor, nos lembra, abre os nossos olhos e nos firma na Tua palavra. E eu oro em especial por todos aqueles que têm lutado no campo das emoções. E eu oro em especial por todos aqueles que têm lutado com a depressão, com o transtorno de pânico. Oro por todas essas pessoas, porque já vivi isso, Senhor. Sei que elas estão num lugar muito vulnerável, muito expostas. Mas eu oro pedindo para que o Senhor fortaleça essas pessoas na autoridade do nome de Jesus. Oro pedindo para que o Senhor feche os ouvidos delas para as mentiras do diabo. E para que o Senhor as fortaleça, para que, munidas de um profundo discernimento espiritual, elas encontrem a verdade a respeito delas mesmas na própria palavra de Deus. Ninguém pode dizer quem somos, ninguém pode dizer para onde devemos ir, senão o Senhor. Porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores e é o governante de todas as nações. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém.